Bora lá? Bora lá. Live número 151. Tema de hoje: testes em componentes LWC. Na verdade, foi um assunto que surgiu na live exclusiva com os alunos da turma do curso de Dev. E a gente falou sobre muitas coisas, e uma delas foi sobre LWC e sobre teste com LWC. E aí, então, trouxe meu grande amigo Lucas aqui para poder destrinchar esse assunto. Óbvio que não tão tecnicamente, a gente não vai conseguir entrar em código, nem conseguir entrar em nada, mas acho que o ponto de trazer o assunto aqui é entender o que é, entender o conceito, entender o porquê e de repente começar a botar a mão na massa e batucar um pouco nisso para melhorar ainda mais seus projetos. Bom, a primeira pergunta é: por que testar LWC? Por que Qual a testar sua o visão? LWC? Então, primeiro porque o modo que desenvolvemos no Salesforce está mudando. Então, antigamente a gente tinha uma Visual Force e uma controller e tudo se iterava ali dentro. E agora com a entrada do Lightning, eles estão pensando muito mais no User Experience, em Web Standards. Então, o modo de desenvolver mudou, entrou mais na área da componentização. E o foco do componente é ele conseguir ser reutilizável em vários lugares. E uma forma de você garantir que ele seja reutilizável é você ter um teste bem feito em cima dele. Seja um teste unitário, seja um teste de interface, mas que ele sozinho consiga garantir a execução dele bem feita. Então, esse é um ponto principal do porquê se deve testar o LWC. E também, se a gente for pensar na larga escala, pensar no todo o fluxo de desenvolvimento, o teste do LWC ele se faz meio que obrigatório. Então, por mais que a Salesforce ela não obrigue, Não faça, exige, né? A gente vai até falar um mas pouco sobre isso para frente. sim, mas se você pensar num fluxo completo de desenvolvimento com automação de deploy, o teste do LWC ele é fundamental para você garantir que o seu deploy seja feito da forma correta, que esteja funcionando, ou que você queira fazer um teste de regressão pós o seu deploy. Então, você garantir isso via teste automatizado é muito importante. Boa. O que eu teria para complementar era que a forma como o teste é feito, né, dentro do LWC, ele permite você simular algumas interações de usuário. E isso, para quem, sei lá, eu vim de .NET, então na época a gente usava uma ferramenta, qual que era o nome da ferramenta, cara? Não vou lembrar o nome agora, mas era uma ferramenta em que a gente fazia os testes de tela mesmo, propriamente dito, simulando cada clique de botão, cada digitar, cada interação que o usuário faria e obtendo as possíveis respostas. E olhando para o que a gente tem usando o Jest, é bem mais simples, bem mais intuitivo até. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Bom, acho que o segundo ponto aqui é como testar, né? Como que eu começo com tudo isso? O que que é isso? Como que isso funciona, né? O primeiro, você tem que instalar a biblioteca do Jest no seu projeto. Então, você instala via npm, tá? npm install, não lembro completo o nome do plugin, mas acho que é Eu coloquei wc aqui que tem jest dev, deve alguma coisa parecida com isso. isso, é sfdx-lwc-gest, Isso, J-E-S-T. E você isso, tem que ter o Node instalado, Node.js instalado e sim. o npm instalado. Quando você instala o Node, você já instala npm junto, então não tem tanto problema assim. Mas sim, precisa ter os dois. E o E processo é bem depois, simples, né? Tem que estar na pasta do projeto, sim, dá sim. um, dá um npm init, dá um npm install, depois um npm install arroba Salesforce barra, e aí tudo que eu falei, né? sfdx, -lwc, -gest
Se você Exatamente. colocar traço save dev, ele coloca só no seu ambiente de dev e aí tem uma separação um pouco mais organizada ali. Exatamente. E depois começar a estruturar isso dentro do seu projeto. Primeiro, na estrutura do projeto do SFDX, você tem aquele force ignore, que os arquivos de teste, por eles rodarem local, você pode ignorá-los no projeto do Salesforce, mas deixa para subir no repositório. Então, por isso que se coloca no force ignore. E o teste, quando você vai criar o arquivo de teste, você sempre cria dentro do diretório do componente que ele vai ser testado. Então, se eu tenho um componente Hello World, dentro do diretório desse componente, eu crio uma pastinha chamada teste e crio meu teste unitário ali mesmo. Então, que na hora que eu for rodar o Jest, ele vai pegar daquela pasta o arquivo que está ali de teste e vai executar. Então, é assim que você começa a testar o seu componente. E depois também dá uma lida na documentação do próprio Jest, porque ele é uma framework de teste bem robusta. Então, você tem várias formas de executar o mesmo teste. Então, você tem formas comparando só input, output. Você tem formas que como se você tirasse uma foto do seu componente e, dependendo dos dados, você verifica se o seu componente mudou ou não. Para você quiser testar se determinada ação Se teve acontecer, interação, se teve se comportamento teve, de mudança, sim, né? mudanças na interface, porque às vezes você pode mudar uma label e quebrar a interface. Então você quer saber, mudei minha label, minha interface mudou? Não, tudo bem, segue o jogo. Então o Jest ele é uma API bem robusta, então dar uma lida na documentação é bem importante. Até que eu coloquei no tópico aqui, né? Como começar os testes em LWC. E a minha dica, primeiro ponto de todos é olhar a documentação. Achar a documentação dela é bem fácil. Se você jogar no Google Salesforce LWC teste, você já vai chegar nela. Mas Sim, depois da live eu posto uma story com um link, um shortcut para vocês poderem chegar lá facilmente. E sim, tem que ler. Não dá para poder sair simplesmente querendo cuspir código sem entender a lógica por trás disso, sem entender sim. como que as coisas funcionam. Por mais que seja JavaScript puro, ela tem Tem seus algumas padrões. nomenclaturas que é exclusivo dele. Você não vai usar para desenvolver JavaScript Sim, normal. Tem um exemplo aqui que é o... A gente tem o After It, a gente tem o Describe, que é o principal de tudo, né? Então, são métodos dentro da classe de teste, mas que faz parte de um conjunto de palavras novas que você vai ter que aprender. Inevitavelmente, isso conforme você também vai usando, vai pegando exemplos, isso vai ficando um pouco mais claro. Né? Mas é algo que sim, você sim. tem que botar a mão e se acostumar com esses novos termos, né? Sim. Até o Jest ele tem, se você for ler na documentação, tem uma hora que ele vai começar a falar de estratégias de teste. Então, tem que entender se as estratégias que o Jest usa funcionam para a EWC, o que funciona, o que não funciona, o que pode melhorar, e assim vai usando a framework da melhor forma que pode. Um ponto importante é o seguinte, né? Por mais que a gente esteja falando aqui de LWC, de Lightning Web Components, isso não se aplica de forma nenhuma para o Aura, tá? Embora exista maneiras de fazer para o Aura, não é com essa ferramenta, não é dessa forma. Aí é outro cenário, muda muita cor da grama aqui. Até se Então, o que a você gente está falando é procurar, especificamente de Lightning Web Components. até se você procurar para fazer teste unitário de Aura, eles nem recomendam Jest. Vem o Jasmine, ou o Mocha, ou o Chai, Uhum. e vão usando com várias outras frameworks de teste. Bom, uma próxima, você falou do Git Ignore. E depois tem a questão da execução, né? Como é que a gente executa as classes de teste? Você falou que ela está dentro de uma pasta, dentro do próprio componente, e ele Isso, vai executar tudo dentro do próprio... tudo que está... As classes de teste que estão dentro do próprio componente. isso. Então, a gente Então, tem, acho que
A gente tem algumas formas de rodar esse teste, né? Sim, sim, sim. São três formas, na verdade. Quando você cria seu projeto Node, dá o npm init e responde as perguntas, e ele cria o package JSON, tem lá os npm scripts. Então, por padrão, você cria o teste, dois pontos unit, teste, dois pontos watch, teste, dois pontos debug. O que significa cada um desses? O unit é para você fazer um teste unitário mesmo, se você quiser rodar de um componente ou de todos, para você só ver o que está acontecendo. O watch, que é muito interessante, é para ele ficar rodando o teste à medida que você vai programando. E por que isso é muito Quando você vai legal? Porque, codando, você está codando sim, e ele já está executando o teste para você em background e vai e, falando para você, opa, quebrou aqui, e quebrou isso, ali. e isso é muito importante para quando você vai brincar com o TDD. Então, isso já foi pensado para o TDD. Então, eu conheci o meu teste e vou começando a codar. Codei meu teste, ele vai executar, deu errado, são os steps do TDD, red, green, Uhum. refactor. Então, e eu começo a codar meu componente. E à medida que eu salvo, ele já vai executando o teste de novo. Então, isso traz também agilidade para o desenvolvimento, sem fora todos os outros benefícios do TDD. E o último, que é o debug. Então, executei um teste, está dando um erro, mas não sei que erro que está dando, não consigo entender o erro. Eu ligo o modo debug, que eu consigo ver com muito mais detalhe o que está acontecendo no teste. Então, essas Eu são acho as que três acho que se formas que juntar eu curto hoje. juntar o Watch, por exemplo, junto com o local developer deve ser algo fantástico, né, cara? Então, porque se você for usar só o Watch, você já entra no TDD, que aí o local developer é só para você ver a interface funcionando mesmo. Então, se você vai aplicar o TDD usando o Watch, você vai testando a sua aplicação à medida que você vai desenvolvendo. Então, quando você chega no local dev ou até mesmo na sua org, você só vê o reflexo do que você já programou, do que já está funcionando. Só de uma forma mais interativa. Agora Mas uma o pergunta. local dev também é muito bom também. Fica a dica. Eu tenho usado muito o local developer, eu acho que é muito prático a forma como a gente Sim, simplesmente salva, ele já faz o refresh da página e a gente já consegue ver o que aconteceu com essa mudança. Eu acho que a forma de debug dentro do JavaScript também ficou muito boa, porque ele não faz aquela minificação dentro do seu código, então você consegue se achar nos nomes das variáveis, você sabe exatamente que aquele trecho de código com aquele nome é exatamente o seu trecho de código, você não precisa ficar convertendo o que o T significa, o que o E significa, porque ele saiu minificando todo o seu código. Então eu acho que você ganha muito mais performance e tempo, porque cada vez que a gente cria um componente, salva na org, já demorou um tempinho aí. Aí vai lá na org, sim. dá um Ctrl Shift R. E aí não autorizou ainda. Vai de novo. Ctrl Shift R. Ah, agora foi. Uma dica, Isso quando o uma dica developer não também, vai né? no inspecionar, olha o código para ver se atualizou ou não. Uma dica, né, para desenvolver numa sandbox é desabilitar o cache do Lightning, porque você ganha tempo não nos refreshes do Lightning. Porque Exato. isso acontece. Uhum. Acontece muito. Bom, agora uma pergunta capciosa, ou provocante mesmo. É, por que a gente não precisa dos 75% de cobertura em um LWC? Qual que é a sua visão? Por que você acha que isso Cara, acontece? isso é bem subjetivo o porquê, né? Porque não tem nada explicando o porquê que realmente não tem. Mas o que eu vejo é uma porque também eles acabaram de lançar essa framework, então eles não estão experimentando o que está funcionando e o que não está. E o outro porque você não tem um impacto real na sua org. Então que o LWC ele é bem mais para o front-end, ele é uma camada só de front, então ele é executado do lado do cliente. Então, a partir do momento que ele é executado do lado do cliente, pode ser que não tenha tanto problema em si na org. Ele Então, pode quebrar o layout do cara, mas vai ser daquela página específico, né? sim, vai ser daquela página. Não vai trazer nenhum problema de performance para o servidor mesmo, onde, Sim. onde a Salesforce roda, o Node dela lá, né? Então, A não ser que esteja acessando alguma coisa do Salesforce. Aí pode ser que sim. mas aí Mas, você vai esbarrar num limite, né? Ou sim, você vai sim. esbarrar num limite de CPU, ou você vai esbarrar num limite de query.
Mas aí os próprios limites da plataforma já vai garantir que nada vá além do permitido. Então, minha Sim, visão é essa mesmo também que a sua. É de que como não afeta o ambiente, a plataforma, ou seja, você não vai afetar nenhum outro usuário além de você mesmo, já que está só no seu visual, não tem por que fazer essa exigência. sim, sim. Mas essa é a minha visão hoje. Então, assim, não tem nenhum porquê oficial de não precisar. Mas como eu disse anteriormente, não é porque a Salesforce não obriga que a gente não tem que fazer. Porque se amanhã ela começar a obrigar, todo mundo vai ter que começar a fazer. E pode correr o risco de acontecer com as classes de teste que a gente tem dentro do Apex, que às vezes a gente tem só Eu para acho que cobrir o componente do que não obrigar, testar. é, eu acho que obrigar vai ser um cenário bem difícil de começar a acontecer, né? Sim. É, a gente já Isso não tinha essa também, obrigação no Aura, sim, isso vai. mas eu acho que ela pode começar a exigir para de repente componentes na PP Exchange, né? Sim, isso sim. Do tipo, olha, Mas seu isso também componente vai. só vai ser aprovado se tiver uma teste de Lightning Web Component. E hoje, para Sim, você publicar um componente na Apple Store, na PP Exchange, você já tem que estar pronto pro Lightning. Você não consegue fazer um componente que não esteja pronto pro Lightning. Então já é um ponto, né, bem sim, interessante. E o segundo passo, de repente, no futuro próximo, é começar a exigir cobertura de LWC. Acho sim. que é Isso uma também grande. vai muito do próprio time definir quanto quer de cobertura. Então, por mais que 75 seja o obrigatório de classe de teste, então você tem, às vezes, lugares que é obrigatório é no mínimo 80 ou 85. Isso pode variar também com 75. Então, fica ali o time decidir quanto que quer ter o mínimo. Até para dar mais flexibilidade na frame. Tá, e vamos lá. O cara começou a desenvolver, tá lá, felizão, o time dele tá começando a desenvolver. O que que a gente testa com o LWC? O que a gente pode testar? Você falou Primeiro lá do você tem que output testar. de saída. E, primeiro, O que a primeira mais? coisa que você tem que testar do seu componente é se o básico do seu componente está funcionando. O que eu quero dizer com básico? Se eu passar um dado X, ele me retorna informação Y. Isso é o primeiro cenário que você precisa testar do seu componente. Porque ali você já garante que as funções básicas do seu componente estão funcionando. Então, se eu tenho um método para tratar algum evento, chamo ele para ver se o evento é disparado da forma correta, se as propriedades, os atributos do meu componente são atualizados da forma correta e algumas outras chamadas ou que precisa alterar depois é alterado com um dado correto. Porque, imaginando um exemplo, eu tenho um incrementador, um componente incrementador. Eu tenho um método, uma função para tratar o clique que vai incrementando um atributo. Se na hora que eu disparar essa função e minha variável, meu atributo de incremento não mudar, meu componente já está errado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que testar. E o segundo é testar se a interface está, de fato, refletindo essas alterações. Porque também não adianta nada eu estar usando, por exemplo, uma variável dentro do meu componente, um atributo, e eu não estar renderizando isso dentro da minha interface. Então, o meu componente em si está funcionando, mas a minha interface não. Então tem que ter esses dois tipos de teste, para ver se o meu componente em si, funções básicas dele funcionam, e depois se essas funções refletem para a minha interface. Então é Um assim ponto que eu que... acho bacana é porque como o LWC não exige essa cobertura, como a gente falou, faz muito mais sentido e, e até não teria um motivo para não fazer, que é o uso do expected, que seria o assert, né, que a gente tem no Sim, system.assert do Apex. Ou seja, garantir que o retorno que está voltando para o seu componente, ou seja, que o seu componente está executando,
é de fato o que você espera. Porque no LWC você não tem que ter cobertura de código. Você não tem que se preocupar se de fato ele passou por um trecho de código ou não. Então, Sim, focar exatamente na saída. na Mandei saída. isso, tem que voltar isso. Mandei isso, tem que voltar isso. Né? Algo Sim, que todo developer deveria fazer com o Apex. Mas, em linhas gerais, sabemos. diria que 99,9% dos developers se preocupa apenas em garantir os 75% de cobertura e tá tudo bem. Né? Eu fiz uma classe nova, mudando até um pouco para Apex aqui, eu fiz uma classe nova recentemente, que ela é um construtor de SOQL e SOSL dinâmico. E para eu poder testar ela, eu escrevi a minha query e falei, olha, tem que ser igual isso daqui. E eu consegui 88% de cobertura só testando de fato se o resultado era aquele que eu estava esperando. Eu não precisei me preocupar com será que passou nesse trecho, será que não passou naquele trecho. E os 88% para mim estava ok, porque eu testei de fato o que eu queria testar. Não, não precisei sair, nossa, deixa eu cobrir mais essa linha, para chegar nos 75%. Né? Então, É quando você se preocupa alguns com o teste do testes. seu código, quando você se preocupa com o É, teste do então, seu código, ao invés da cobertura, ele vai muito mais fluido. uhum. E a chance de você conseguir os mínimos 75 é muito maior, né? Sim, Porque, de fato, eu construí os cenários que eu esperava. Construí um cenário simples, um cenário complexo, um cenário extremamente complexo. O caso que eu não testei foi um cenários de erro, mas que seriam muito complicados de testar por conta de como é uma query totalmente dinâmica. Eu não quis perder tempo simulando esse cenário, então foquei só nesses três cenários simples, avançado e complexo, tanto para SOQL quanto para SOSL, e funcionou bacana para mim. Agora, usando o Assert, né, obviamente. Agora, não vejo outra razão senão sempre usar um Expected no LWC. Você consegue ver alguma outra razão senão essa? não, não, mesmo não. É porque se a pessoa não usar, eu diria que ela já está começando errado, né? É, se não usar, você não está Ou, testando. ou não entendeu o conceito do que ela tem que fazer, Sim, né, de fato. porque o teste é exatamente isso, é você executar uma ação e validar o que aconteceu. E validar com o resultado que você queria. Se você não, você executou a ação, pegou o resultado, mas não analisa com o que você quer, você não está testando. Então você não, É, a gente, realmente, ou a você gente não pode entendeu o testar, teste. a gente pode testar o arroba API, a gente pode testar uma chamada while, a gente pode testar o output, né? Tudo isso Sim, pode sim, ser testado. Né? sim, sim, sim. Agora, É, uma. Pode falar. pode ir. Não, até Não, entrar fala. nesse assunto do Wire, porque a questão do teste do Wire, até de Wire ou qualquer outra API, que a gente já começa a entrar na questão dos mocks, que é uma parte muito, muito boa do Jest. E por que que a gente precisa de mocks, em geral? Porque, como estava falando também no começo da live, o nosso componente ele tem que ser utilizado. Então, o nosso teste ele tem que executar independente do externo. Então, o teste tem que ser autossuficiente. E isso até na geração dos dados. Então, por isso que se usa muito mock. Então, mock para serviço, para wire. E só que precisa usar mais. Porque você tem que criar uma função que simular essa chamada do wire. Ele não vai fazer uma chamada no app, ele vai fazer uma simulação do comportamento daquele wire, para que você consiga executar o seu teste da forma que você precisa. E Eu também acho que isso mocar é muito o retorno. similar ao HTTP que a gente tem, né, no Sim, Apex. sim, sim. Bem similar. A gente tem que criar um mock de como ele vai tratar uma chamada externa. Sim. E isso é bom porque você consegue montar o seu cenário. Então, se eu receber informação A, B e C, isso aqui tinha que estar erro. Então, se der, tem que retornar um erro. Então, se retornar um erro, como que meu componente vai tratar?
Porque você consegue direcionar os cenários que você precisa e validar o componente da forma que precisa. Boa. Bom, só para fechar, eu acho que é um ponto que vale a pena destacar, é que todos esses testes eles são feitos local, na máquina, na sua máquina. Ele não Sim, precisa ser igual o Apex, que a gente tem que mandar para Salesforce compilar o nosso código, compilar o teste, rodar o teste e trazer o resultado. Esse não. Como o Lucas falou, se a gente estiver no modo watch, conforme você está codando, ele está salvando, ele está compilando, está rodando o teste, tudo na sua máquina. Sem nenhuma interação, vamos dizer assim, com os servidores da Salesforce. Né? Você não precisa ficar toda hora dando deploy, 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 teste, deploy, teste, deploy, teste, deploy, teste. Não, ele faz tudo local, ou seja, você tem um ganho de velocidade enorme, não dá nem para comparar com a velocidade que a gente teria no Apex. Você tem um feedback real time, como o Lucas falou. Você está codando, digitou uma linha, salvou, ele vai falar, opa, falhou o seu teste. Aí você vai, corrigiu, salvou, opa, ó, passou no teste. Então, o feedback é constante. Né? sim. E É, por só o fato de último, a você questão só o fato de você não depender da. Até porque quando né? você salva, você também depende de internet. Então você não precisa Uhum, depender que você ter uma conexão para conseguir jogar seu código na org para aí sim você conseguir executar o teste. Você está na sua máquina, exato. você testa ali, você coda ali e está tudo certo. O último ponto que eu ia falar foi que você também citou, que é a questão do debugging. Quão poderoso ele é para a gente conseguir debugar e entender por que um teste falhou. Por que alguma coisa não funcionou como deveria. Né? Sem precisar ficar entrando muito, debugando linha a linha, entendendo por que não passou na onde. Sim. E, cara, isso realmente faz muita diferença quando você está com algum problema. Você passar linha a linha do seu código, entender o que está acontecendo no detalhe, facilita muito, agiliza muito e só tem ganho. Não tem como falar ruim do debug. Porque tipo, ajuda tanto que até quando você usa o seu Salesforce, você não tinha o debug igual você tem hoje, você ficava meio perdido na hora de procurar um erro. Então, pô, ainda mais se você tem seu teste unitário no modo debug, você consegue achar o seu erro muito mais fácil. É, se tiver uma cobertura de teste ali, né? Se tiver uma Sim, classe de teste, com certeza vai ser muito mais fácil encontrar sim, a causa X do problema ali. sim, sim. Agora, por último, para a gente fechar aqui, você já está usando? Já está pondo a mão na massa? Ou está em estudo só? Botando mão na massa só no estudo mesmo. Então, ainda não peguei um projeto para usar, o LWC Neo.js, mas é pegando artigo, codando, tem que codar, não tem jeito. Então tem que botar a mão na massa, tem que quebrar a cabeça, tem que tomar erro do NPM, tem que tomar erro do Jest. E para aí conseguir melhorando, entendendo como é que funciona, vendo o que dá certo, o que daria certo no cenário real, porque muitas vezes a gente fica num cenário que não seria tão real. Então procuro sempre pegar projetos até do Salesforce, alguns Superbad, que às vezes até em Aura, transformar para LWC e fazer com LWC e tentar transformar isso no cenário real para ver como que você ia se comportar. Só mais um só para fechar aqui, né? Mas enfim, acho que o que vale acrescentar é quando você tem um teste bem detalhado, bem feito, bem estruturado, e você pensa no teste e não pensa na cobertura, e eu acho que vale a pena bater muito nessa tecla. O desenvolvedor tem que tirar isso da cabeça, tem que ter cobertura. Não, você não tem que ter cobertura. Tem que ter Você tem que teste. ter teste. Se você tem teste, você vai ter cobertura inevitavelmente. Mas o ponto é, se você tem um teste bem feito, você acaba com um problema que deve ser muito comum para muitos developers, e eu vejo meu chefe reclamando muito, que é, funciona agora, para de funcionar, depois volta a funcionar, depois para de funcionar de novo, aí você arruma uma coisa, a outra para. Então, por quê? Por que quando a gente arruma uma coisa, a outra para? Porque essa outra coisa não tem classe de teste.
Porque se ela tivesse classe de teste, com certeza você pegaria no teste o que está acontecendo. Por que ela parou? E seja um teste em Apex, seja um teste no seu componente, no seu LWC. Então é muito comum, eu acho que para a maioria dos developers, pelo menos em todos os projetos que eu passei, é isso que acontece. A gente arruma uma coisa, quebra outra. Arruma uma coisa, quebra outra. Arruma uma coisa, quebra outra. E tudo isso porque falta teste. Falta sentar e escrever teste de verdade, não teste para cobrir os 75%. Acho que quando a gente, como desenvolvedores, aprenderem ou criar o hábito de testar, ao invés de ganhar a cobertura de 75%, acho que a tendência é ter uma qualidade de código sempre mais elevada. Na verdade, é meio que uma chavinha que precisa mudar, né? Porque todo mundo pensa que teste vai aumentar o tempo de desenvolvimento. Só que, na verdade, ele encurta o seu tempo de desenvolvimento. Porque ele vai encurtar o seu tempo de teste, de correção de bug, de correção de problema de produção, que é pior ainda. Então, no primeiro momento, ele é um pouco mais demorado. Mas na soma do todo, ele encurta o desenvolvimento. Ele entrega com mais qualidade. Então, essa chavinha tem que mudar. Não pensar como um acréscimo de tempo, mas um ganho de tempo e qualidade. Você não ganha só tempo, você ganha também qualidade de desenvolvimento. Maturidade do projeto. Então, só tem ganho. Boa. Mais algum ponto final? Não. Já estamos bom de ponto final. Beleza. Então, pessoal, valeu. Obrigado a todos. Obrigado, Galera. Lucas, mais uma vez por participar aqui. E a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Tchau, tchau.